Manhã sem roteiro, eu sou a Liz Giacomelli, sou formada em Psicologia Positiva, em Programação Neurolinguística, em Educação Vive Consciente e tô aqui todo dia para a gente ler um livro muito legal para a gente aprender sobre criança. Se você convive com criança, você estuda sobre criança, ou se você tem filho, recomendo fortemente você entender sobre ele antes de achar que o problema está nele. Eu sou mamãe da Isis também e o tema de hoje é a gente aprender sobre o tempo da criança, que tem 3 etapas. Se a gente aprende sobre o tempo da criança, fica muito mais fácil de a gente conseguir contornar algumas situações, evitar outras, porque, lembrando, né, o ser maduro somos nós. A criança é um ser imaturo. Não é ela que tem que responder como a gente, com a nossa expectativa. É a gente que tem que mudar o nosso comportamento. A gente que tem que reprogramar o nosso cérebro para entender como o nosso filho funciona. Combinado? Vamos lá. Crianças são extremamente conectadas. Você já percebeu? Elas se conectam de forma ímpar e é o que torna possível que se conectem com seus cuidadores, que aprendam e que evoluam. Essa conexão não acontece só com pessoas, acontece também com lugares. É um olhar voltado para cada pequeno detalhe, porque tudo é uma descoberta impressionante. Cada brincadeira que se inicia é um novo universo. E a partir dos 9 ou 10 meses, essa criança começa a ter uma noção cada vez mais complexa do mundo, tornando esse processo cada vez mais profundo. Aqui vai mais um conhecimento para ajudar você a desenvolver a inteligência parental. O tempo da criança passa por 3 etapas. Ela conhece, ela explora e depois ela esquece. É isso. Vou repetir. Ela conhece, ela explora e ela esquece. É isso. A criança tem uma curiosidade intensa por um curto período de tempo, pois precisa buscar novas coisas para explorar. Você pode pensar, ela estava tão empolgada com esse brinquedo e agora nem quer mais saber dele. Mas é porque agora a criança está em busca de outra grande novidade para explorar. Quando são atividades mais complexas, muitas vezes ela se conecta mais e por mais tempo. Por isso, são legais as atividades sensoriais e as atividades motoras. Então, tudo que a criança puder pegar, tudo que a criança puder mexer, explorar, se movimentar. Gente, criança é movimento, criança é maravilhoso. Não vamos prender ela em 4 paredes, por favor. São verdadeiros desafios. Então, cada nova etapa é uma nova conexão, uma nova tentativa, engajando-se numa nova exploração. Essas 3 etapas podem trabalhar ao nosso favor se quisermos manter essa criança interessada em algo, ou até se quisermos mudar de atividade. Sabendo disso, ficamos menos frustrados com seu desinteresse logo depois, já esperando esse processo, e ter novas cartas na manga. Saber que levar um só brinquedo não é suficiente ou que esconder um brinquedo pode fazê-lo parecer uma novidade incrível no reencontro. A inteligência parental é desenvolvida com essa mudança de perspectiva. Quando esse conhecimento se torna uma ferramenta real para lidar com a sua criança no dia a dia. Falaremos mais do tema ferramentas. Por hora, estamos juntando informações importantes que vão mudar sua forma de ver sua criança e de agir com ela. Eu trabalho muito na minha casa, o rodízio de brinquedos, guardar vários brinquedos e deixar à disposição alguns. Agora minha filha está com 3 anos, eu tenho que fazer esse rodízio muito mais vezes, com muito mais frequência. Não adianta deixar tudo à disposição, eles não conseguem administrar, tá? Esconda, guarde e deixe à disposição o que eles ainda têm interesse. Daqui a pouco aquilo também não vai mais funcionar. Pegue alguns brinquedos antigos, algumas atividades antigas e vai fazendo essa mudança. Hoje, qual o processo que eu estou fazendo com a minha filha? Ela vai para a escola de manhã, eu já estou percebendo
que ela já não tá mais tão interessada assim em ir para a escola. Muito provavelmente ela já deve ter explorado um monte de coisa na escola, então já tá um pouco desinteressante, assim. E de tarde a gente sempre tenta ou chamar amigos ou se encontrar com amigos no parque, sempre tentar envolver mais crianças, tá? Mais pessoas próximas. A adaptação constante também se dá em 3 etapas: o desconectar. Por serem tão conectadas, é um grande desafio conseguir que ela se desconecte de algo. Por exemplo, entrar no banho ou sair do banho pode ser uma luta antes de você entender as 3 etapas do desconectar. Depois que você entende, começa a enxergar a sua criança de outra forma e seu modo de agir também muda. Eu percebo que a inteligência parental não está só na forma de enxergar a criança, mas na mudança radical das nossas expectativas. O estresse é a diferença entre a sua expectativa e a realidade. Se a tua expectativa está alta demais aí para o seu filho, é bem possível e provável que o estresse esteja tomando conta da vida em família. Vamos falar sobre isso? Entender que a criança vai levar tempo para se desconectar torna esse processo muito menos estressante, o que muda completamente o nosso dia a dia. A peça-chave para uma parentalidade mais leve é saber como que o seu filho funciona. E aqui vai uma das dicas mais importantes deste livro: ter a inteligência parental de esperar e considerar essas 3 etapas de desconectar. Imagine um bebê que está concentrado, brincando com peças de madeira e chega a hora de tomar banho. O cuidador, então, tira os brinquedos de madeira das suas mãos, pois eles não podem molhar, e o leva para o banho. Esse bebê vai chorar, certo? Ele estava conectado com aqueles brinquedos e não teve tempo para elaborar que não poderia brincar mais com eles. Depois, ao final do banho, seria outro sofrimento para esse bebê, sair daquela banheira gostosinha porque estava divertido. O cuidador tira, o bebê chora e esse cuidador pensa: gente do céu, essa criança chora demais. Chora para entrar, chora para sair, que bebê chorão. Bom, agora vamos para o conhecimento. Os bebês precisam de 3 etapas para se desconectar: entender, assimilar e aceitar. Sim, ele devagar vai se desconectando e isso demanda tempo, mesmo para um bebê pequeno. E o que vai trazer uma grande mudança nessa sensação? Esse bebê chora demais. É aprender a lidar com os processos deles, considerando as 3 etapas. Ou seja, é entender a sua parcela de responsabilidade no tanto que esse bebê naturalmente está chorando muito por não ter seu tempo de desconexão respeitado. E como vamos fazer isso? Comunicando com antecedência e tempo à criança que a etapa está chegando ao fim e uma nova vai começar. Quanto mais nova a criança, maior a necessidade dessa comunicação ser não verbal. Já vou dar exemplos, mas quero oferecer um alívio ao dizer que conforme a criança fica maior, apesar de essa necessidade nunca mudar, a comunicação e os avisos vão ficando cada vez mais fáceis de dar. Vamos ao exemplo do bebê com brinquedos de madeira indo para o banho. Quando o bebê brinca, sua mãe diz: daqui a pouco vamos tomar banho. A mãe então pega o bebê com os brinquedos e leva para o banheiro, ainda com esses mesmos brinquedos nas mãos, e mostra uma banheirinha enchendo de água. O bebê agora vê uma nova atividade se formando, mas ainda tem apego aos brinquedos que está brincando, entendeu? E agora está elaborando a separação. A mãe agora traz uns brinquedos de banho que ele adora e o banho se torna ainda mais tentador. Consequentemente, se despedir dos brinquedos de madeira ficou um pouco mais fácil. Interessado nos novos brinquedos, mas ainda apegado aos velhos, o bebê está num processo de elaborar essa importante e potente mudança. Enquanto isso, a mãe diz que seus brinquedos de madeira ficarão ali no trocador para quando ele sair do banho. Ela fala isso de forma calma, tranquila, porque sabe que vai funcionar.
Ela já fez isso muitas vezes. Ela então chama a atenção do bebê para os brinquedos da banheira, traz alguns para ele brincar. Enquanto o bebê está empolgado com a novidade, a mãe consegue fazer essa substituição com leveza. O bebê então dá falta dos brinquedos de madeira, ela mostra que estão ali esperando por ele no trocador e o bebê, que confia nela, se distrai no banho com os peixinhos de borracha. Na hora de sair, é a mesma leveza parental, ela sabe exatamente o momento de tirar para que seu bebê não esteja com soninho demais para lidar com essa transição. Ela avisa com antecedência. Ele vai com seu copinho, vai tirando devagar enquanto processa o fim do banho. Mesmo que ele fique um pouquinho chateado de sair da banheira, lá tem no trocador os brinquedos de madeira. Bom, gente, deixa eu só resumir essa parte aqui, que ela, se a gente for resumir essa etapa, né? A gente tem que ser um publicitário, fazer marketing com a criança, sabe? Quando a gente precisa fazer essas transições. Por quê? Aqui ela não fala isso, tá? Tô colocando aqui a minha visão. Por exemplo, no meu processo pela manhã, eu queria muito levar a minha filha às 7 horas da manhã na escola, mas eu sabia que isso ia ser um processo que eu teria que fazer com ela. Mas, pensando no fato que eu não estou muitas horas com ela durante a semana e ela precisa de mim, ela gosta de estar comigo e eu também gosto de estar com ela, eu deixo no tempo dela, deixo ela decidir quando sair, deixo ela decidir em que momento interromper, porque eu tenho esse tempo, tá? Porque eu escolhi ter esse tempo, não é sempre que eu tenho esse tempo. Quando eu não tenho esse tempo e eu preciso direcionar, eu uso do marketing mesmo, né? Algo sempre mais legal e interessante vai surtir efeito na criança, entendeu? Sempre que ela vê alguém brincando, fazendo alguma coisa muito legal no local que a gente quer que ela vá, a tendência é ela ir. Então, vai percebendo esses processos com o seu filho, tá bom? Aqui ela põe um resumo, né? Então, primeiro a gente entende, né? Depois a gente elabora a informação que foi dada e por último a gente aceita a transição que está a caminho. Certo, eu vou precisar sentar na cadeirinha do carro, mas tenho esses brinquedos e meus pais comigo para me ajudar. Então assim, né, gente, não é uma regra padrão, né? Vamos lá. Vale lembrar que se a criança passa por essas etapas todo dia, ou mais ou menos no mesmo horário, ou na mesma sequência, por exemplo, sempre depois do banho, seu corpo vai aprendendo e as etapas vão a cada dia ficando mais automáticas e rápidas. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa realidade, né? Esperar o tempo da criança é algo que a gente não tem o tempo, né? Então essas etapas sempre iguais, enfim, vão fazendo o hábito se instalar também na criança. Tá bom? Mas lembre-se, né? Eles querem a nossa presença, eles sempre vão solicitar, eles necessitam e a gente nunca vai se arrepender se a gente conseguir se dedicar a isso, tá? Lá na frente. Falar, ai, participei da infância da minha filha, eu tava ali. Pensa com carinho se não dá para planejar aí o dia a dia para conseguir estar mais junto. Aí ela, para finalizar o nosso vídeo de hoje, ela dá um exemplo de uma aluna dela. Uma aluna me disse que os avisos não estavam funcionando, que o filho ainda dava um ataque, sempre que era hora de desligar a TV. Depois que conversamos, ela percebeu que dava avisos muito espaçados e que depois chegava do nada e dizia, agora acabou, e desligava. Conversamos sobre como a criança precisa realmente entender e elaborar para poder aceitar e que se ela está conectada à TV ou tem tempo demais que foi dito, ela não entendeu, nem elaborou, muito menos aceitou. Em situações em que a criança está muito distraída, nós precisamos garantir que ela entendeu e ajudá-la a elaborar. Eu já fiz exatamente isso com a Isis, com a questão do celular, tá? Deu certo.
com a minha filha, tem dado certo sempre que eu faço esse processo aqui, ó. Expliquei também que os avisos precisam ser mais próximos quando estiver chegando a hora de desligar e que nos últimos avisos precisamos estar bem próximos, conectados à criança, ajudando na transição. Isso porque a criança sozinha pode não dar conta, não ter maturidade de fazer essa transição. Nesse exemplo, seria o último episódio do que a criança estava assistindo. Não seria justo desligar no meio de uma história. Assim, gente, eu respeito muito isso também. Se a Isa está assistindo alguma coisa, eu não coloco coisas muito longas, né? Não, é muito longo, filha, então não vai dar tempo. Então a gente vai orientando. Ela então percebeu que realmente dava os avisos enquanto cozinhava, enquanto arrumava a mesa, gritava, quase que em um tom de ameaça. Está acabando, hein? Quando eu desligar, não reclama. Devagar, ela foi entendendo que os avisos não são ameaças, mas sim uma ajuda respeitosa para o processo de transição. E que presença, respeito e carinho são fundamentais. Ela passou então a no último episódio sentar do lado, lembrar o filho que era o último e assistir junto, reforçando de vez em quando que estaria acabando o momento de TV e já iriam comer, mostrando interesse, se conectando, efetivamente ajudando a desconectar da tela. Empolgando a criança com a hora do jantar, ela passou a conseguir transições mais leves. Eu não tenho absoluta dúvida nenhuma que todos os pais ou até mesmo professores têm essa dificuldade, porque o que é legal a gente tem a tendência de ficar. Uma comida que é gostosa pra caramba, dificuldade de parar. Tô no recreio, tenho que voltar para a sala de aula, que é um saco. Se a aula for um saco, não são todas as escolas que a aula é um saco, tá bom? Mas na educação tradicional, que segue uma apostila passo a passo, às vezes é chato, né? Então, como que eu vou fazer a transição de uma coisa muito legal para uma coisa chata? Né? O ideal é a gente fazer uma transição de algo legal para algo também legal, também interessante, também que siga o interesse da criança. Mas não é no interesse, não gosta de tomar banho, tá? Mas não tem como tornar o banho um pouco mais legal, assim, sabe? Botar uma música, sei lá, inventa aí, usa a criatividade, sabe? Eu digo que assim, eu acho que dá menos trabalho a gente usar a criatividade do que a gente lidar com estresse, né? Assim, eu prefiro. Claro, quando eu tô cansada, quando eu tô com sono, quando eu tô com fome, quando eu tô estressada, a gente não consegue ter consciência de fazer técnicas nesse sentido. Não consegue. A gente tá... E a criança é a mesma coisa, se ela tá com fome, se ela tá cansada, se ela, sei lá, teve um dia diferente, se ela tá num ambiente diferente, se a rotina dela tá toda virada do avesso, tipo pandemia, não podia nem falar essa palavra. Tudo isso aqui vai mudar, né? A gente não vai conseguir aplicar as técnicas como a gente gostaria, tá bom? Mas vamos entender aí que o cérebro da criança funciona dessa forma. E a parte muito boa, né, gente, é que as crianças, elas esquecem muito rápido as coisas que acontecem de ruim, assim, né? Elas são muito bola pra frente, né? Bola pra frente. Isso eu acho fantástico. E a gente guarda muita coisa na nossa memória, né? Aconteceu tal coisa, então vai acontecer de novo. A gente sempre fica especulando, sempre fica com esses nossos medos, né? Então é isso, tá bom? Muito obrigada. Amanhã, deixa eu ver aqui qual é o tema de amanhã. Inteligência parental na rotina rítmica.
Crises de birra, a análise inteligente. Vamos analisar as birras das crianças, né? O nome que a gente dá para descontroles emocionais, né? Descontroles que elas ainda não têm desenvolvido e elas não têm uma comunicação, uma linguagem, né? Para poder conversar com a gente. Então, descontrole é a birra. Até amanhã. Tchau. Obrigada, Josi. Mais um capítulo. Tchau.